Obrigada, amor. Pessoal, vamos lá? Podemos? Na última aula a gente falou sobre as orações coordenadas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Na aula de hoje eu vou retomar um pouquinho desse conceito de subordinadas e já vamos para a classificação das subordinadas substantivas. Bastante atenção para vocês não se perderem aí. Bastante, porque as substantivas são extremamente importantes aí dentro da construção do texto e elas exercem uma função sintática dentro da oração principal. Elas não estão aquém da oração principal. A oração principal ela fica capenga sem essa oração. Então, das nossas orações, a substantiva é a que mais a gente tem a dependência semântica e sintática, tanto da oração principal quanto da oração subordinada. Beleza? Então, é importante a gente ter isso em mente. Só para a gente retomar um pouquinho o que é subordinação. Subordinação é uma oração que funciona como termo de outra oração. Então, eu posso ter, por exemplo, uma oração que está funcionando como sujeito da outra oração, como adjunto adnominal da outra oração, como adjunto adverbial da outra oração. Então, depende do tipo de oração que eu tenho aí. Por exemplo, as adnominais, as orações que funcionam como adjuntos adnominais, são as nossas adjetivas. As que são adjuntos adverbiais são as nossas orações subordinadas adverbiais. E as que vêm com o sentido de sujeito, de objeto, de predicativo, de aposto, são todas as nossas substantivas. Então, dentro das minhas subordinadas, eu tenho 3 categorias: substantiva, adjetiva e adverbial. A gente já viu as outras 2 lindíssimas na última aula, a gente vai ver hoje as substantivas, ok? Obrigada. Podemos, pessoal? Então, olha só, galera, um ponto que eu quero que vocês tenham em mente é que, sobretudo, no caso das subordinadas substantivas, a oração principal depende também sintaticamente e semanticamente da oração subordinada. Diferente, por exemplo, das nossas orações adjetivas, das nossas orações adverbiais, que é só as adjetivas mesmo, só as subordinadas que dependem da principal. Aqui não, a principal também depende. Sem a construção da oração subordinada, a principal fica sem sentido. Ela fica sem razão. Então, por isso que ela tem a inserção de uma função sintática dentro dela. E é por isso que ela começa com conjunção integrante, porque essa função sintática integra a oração principal. Beleza, pessoas? E aí, dentro desse contexto, vamos dar uma olhadinha, eu até deixei essa frase maior aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Dica para a gente identificar, bizu, como diz o Marcão, para a gente identificar uma oração subordinada substantiva. Pega a oração que você está olhando ali sem saber se é substantiva, se é adjetiva ou se é adverbial e substitui por isso, disso ou nisso. Conseguiu substituir por uma dessas, ela vai ser substantiva. Pessoal, anota isso. Anota. Oração substantiva, eu consigo substituir por isso, disso ou nisso. Eu consigo. Conseguir substituir é a oração substantiva. Isso elimina 50% dos problemas de vocês. Peguei lá um período composto, veio, julgo que os avanços nesses estudos são necessários. Julgo isso. Então, isso daqui é uma oração substantiva. Eu não preciso ficar imaginando se ela é adverbial, se ela é adjetiva, se ela é coordenada. Conseguir substituir por isso, disso ou nisso é uma oração substantiva. Ok, pessoas? Qual foi o bizu que eu passei para vocês das adjetivas?
Galera, é por isso que eu falo que é para vocês anotarem as coisas. Quando a gente fala de período composto, muita coisa a gente tem bizu. A gente tem ali dica que é para agilizar a resposta de uma questão. Então, anotem as coisas. Então, assim, bateu o olho, é um período composto. Se ele for adjetivo, eu vou conseguir substituir o pronome relativo por a qual ou o qual. Então, a garrafa que é rosa tem água. A garrafa a qual é rosa tem água. Então, ela vai ser uma adjetiva. Se ela for uma substantiva, eu vou conseguir substituir por isso, disso ou nisso. Agora, não conseguir, em hipótese alguma, substituir por nenhum desses. Vai ser o quê? Adverbial. O bizu da adverbial é não ter bizu. O bizu da adjetiva é a qual ou o qual. O bizu da substantiva é isso, disso e nisso. Isso daí é para estar tatuado, para vocês olharem para uma questão e vocês matarem a questão em 5 segundos. Então, precisa sim anotar essas coisas, precisa de concentração. E eu bati muito nessa tecla na última aula porque eu falei exatamente das adverbiais e das adjetivas. E falei, toma cuidado porque vai ter bizu nas adjetivas e nas substantivas. A adverbial, o bizu é não ter como encaixar nada. Então, fique esperto com isso. Aula de gramática a gente anota tudo, absolutamente tudo. Eu estou batendo muito nessa tecla porque a gente vai começar aqui com análise de período composto. A função sintática é a mesma do período simples, mas vocês vão vacilar. Porque vão ficar olhando sem saber se é adjetiva, se é substantiva, se é adverbial. Vai no bizu, velho. Encaixou isso, disso ou nisso, substantiva. Encaixou o qual ou a qual, adjetiva. Não encaixou nenhum dos dois, adverbial. Agora isso tem que estar gravado. E a prova de vocês vai cair isso. Não tem conversa. A única oração que tem conjunção integrante é a substantiva. Chamou de conjunção integrante, vai ser uma substantiva. Chamou de pronome relativo, vai ser uma adjetiva. Eu também coloquei isso no quadro para vocês nas primeiras aulas acerca de período composto. Isso daí também tem que estar tatuado na cabeça de vocês. Então, volta e bate nessa tecla e estuda em cima disso. Não dá para vacilar. Fui clara, pessoal? Se eu estou falando que tem período composto, significa que eu tenho 2 ou mais orações. Eu vou ter aqui 2 orações. Como que eu conto isso? Quantidade de verbos. Eu tenho o verbo julgar, eu tenho o verbo ser aqui. Quem julgou? Eu. Sujeito oculto. Quem julga, julga algo. Transitividade desse verbo? Direto. O que eu julguei? Isso aqui tudo, então, tem a função sintática de quê? Objeto direto. Mas ele veio oracional, não foi? Ele veio em formato de oração. Então, ele vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Se vocês forem fazer qualquer banca de concurso que seja do Sebrasp, eles vão chamar de objeto direto oracional. Agora, a de vocês, ESA, SPSEX, vai colocar nomenclatura padrão. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, vocês têm que estar cientes disso. Se ela é objetiva direta, ela funciona como um objeto direto do verbo transitivo direto, da oração principal. Então, qual é a minha oração principal? Isso aqui só. Minha oração subordinada, isso. E não dá para eu simplesmente chegar e falar julgo. Julgo o quê? Eu julgo o quê? Que os avanços nesses estudos são necessários. Isso aqui tudo vai ser o objeto direto dessa paradinha. Beleza, pessoas? Posso seguir? Sequência. Elementos coesivos. Galera, anota isso daí. Anota. Pelo amor de Deus, não é contemplativo. Anota. Elementos coesivos de substantivas. De modo geral, vão ser conjunções integrantes, o que e o se, que são os mais recorrentes. Julgo que a vida vai ser boa. Não sei se ele chegará a tempo. Então, na maioria das vezes é isso. Mas eu posso ter um pronome interrogativo?
Posso. Por exemplo, quem fizer a atividade tirará uma boa nota na prova. Quem tirará uma boa nota na prova? Quem fizer a atividade. E isso daqui está funcionando como um sujeito oracional. E usou quem? Posso ter como um advérbio interrogativo? Posso também. Quando eu coloco não sei quando chegará a minha encomenda. Não sei o que. Quando chegará a minha encomenda. E não é adverbial. A ideia de pensar que toda vez que aparecer o quando vai ser oração subordinada adverbial temporal, cai por terra numa situação dessa. Cai por terra. Então tem que olhar a transitividade do verbo. Não sei isso. Então, quando chegará a encomenda, está funcionando como objeto direto do verbo saber. Percebam tanto que isso é importante. Por isso que eu dei o bizu para vocês. Beleza, pessoas? Posso? Professor, eu acho que mexeu em algo que não está aparecendo. Não tá com problema mesmo. Só peço pro Thiago vir aqui. Só um minuto. Foi. Obrigada, amor. Pronto, galera? Posso passar? Galera, todas as classificações das substantivas são com base em funções sintáticas dentro do período simples. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. Então, o que a gente vai ter é essas funções sintáticas funcionando de modo oracional, ou seja, elas vão vir em formato de oração, com verbo. Elas não vão vir só uma palavrinha. Consigo substituir por isso, disso ou nisso? Consigo? Então, percebam que elas vão transitar nesse período. Aqui, por exemplo, a gente tem a subjetiva que vai funcionar como sujeito da minha oração. É muito comum a subjetiva vir depois do verbo. Então, tomem cuidado para vocês não acharem que é objeto. Quando eu tenho, por exemplo, estruturas como é preciso, é necessário, é fulcral, geralmente eu tenho a minha oração, o meu sujeito oracional vindo depois. Mas isso é em todas as vezes? Não. Olha o outro exemplo aqui. Eu coloquei de forma oracional vindo antes. Aqui eu tenho, é preciso que você use sua aliança. É preciso isso.
Isso é preciso. Voltei para a posição de sujeito. Bonitinho. Oi? Tá com a aliança? Tô com a aliança. Quem usa a aliança evita problemas. Quem evita problemas? Quem usa a aliança. Não me façam a coisa errada de colocar uma vírgula aqui. Por quê? Porque quando a gente tem esse sujeito oracional iniciando a frase, é mega comum a gente ver a galera colocando vírgula. Falando, eu achei estranho, eu achei que tinha que colocar uma vírgula. Olha quem é o sujeito. Quem evita problemas? Quem usa a aliança. Então não tem vírgula nessa história. Beleza, pessoas? Lembrem-se sobretudo de um slogan que tinha de uma grande escola aqui em Brasília. E isso era há muito tempo. Há muito tempo. Veio um outdoor gigantesco falando: quem quer mais, vírgula, quer tananã, o nome da escola. Isso saiu no Correio Brasiliense, porque quem tinha feito a propaganda foi uma agência de publicidade, tascou-lhe uma vírgula, separando o sujeito do predicado. Aqui, a única oração que vai ter pontuação vai ser a apositiva. Todas as outras não tem vírgula, não tem pontuação entre nada delas, porque senão vou separar termos essenciais ou termos integrantes. Eu não ponho vírgula entre sujeito e predicado, eu não ponho vírgula entre o verbo e o seu complemento. Então, por isso que elas não vêm com vírgula. Beleza, pessoas? Agora, o aposto, sim, pode vir com 2 pontos ou vírgula. É a única dessas que vai aparecer pontuada. A única. O restante, sem vírgula, sem pontuação, sem nada. Olha o sujeito, sempre. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Dúvidas aqui por enquanto na subjetiva? Posso seguir? Objetiva direta. Galera, para eu ter um objeto direto, eu preciso de quê? E esse verbo transitivo direto vai estar na oração principal. Por quê? Porque como ela vai ser a objetiva direta, ela vai vir oracional, o verbo que vai precisar dela vai estar na oração principal. Então, por exemplo, eu achei isso, eu fiz isso, encaixou, não encaixou? Então, o que eu fiz? Isso. O que eu achei? Isso, objeto direto. O que está sendo representado pelo isso? Que estava com a aliança. Que nem esqueci a aliança. Então, percebam, esses 2 elementos aqui estão completando o verbo achar e o verbo fazer. Beleza, pessoinhas? Tranquilo por enquanto? Dúvidas por enquanto? Posso seguir? Perfeito. Aqui eu coloquei todas bem desenvolvidas. Bem desenvolvidas. Eu não coloquei as reduzidas, mas a gente vai ver algumas reduzidas no meio do caminho. Por exemplo, eu poderia colocar usar a aliança evita problemas. Usei reduzida de infinitivo, que aí eu não uso o elemento coesivo e eu ponho o verbo em uma das 3 formas nominais: particípio, gerúndio ou infinitivo. Muita atenção com o uso do gerúndio. O gerúndio começando frase sem sujeito é um gerundismo. Então, usando aliança, evita-se problemas. Quem vai usar aliança? Quem vai evitar problema? Não sei. Então, eu tenho uma frase que está truncada, sem sujeito. Beleza? E eu preciso saber quem é que vai usar essa aliança. Espero que seja o meu marido viajando a trabalho. Ok, pessoas? Tranquilo por enquanto? Posso seguir? Galera, saio da objetiva direta, vou ter o quê? A indireta. Qual é a diferença do objeto direto para o objeto indireto? O verbo vai exigir o quê? Preposição. Ai, prof, o objeto tem preposição. É porque o verbo exigiu, não é a preposição que eu quero. E aí tomem cuidado, porque muitas vezes a gente vê os estudantes errando, colocando sem a preposição. Quer ver um caso? Ah, eu gosto que você use aliança. Mas quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Na oralidade, as pessoas falam o que querem, mas na escrita a gente tem que tomar cuidado. Se o verbo tiver mais de uma transitividade, a gente olha isso também, que é o caso do verbo assistir, de ajudar e assistir, de ver.
Se for no sentido de ver, ele vai vir preposicionado. Bonitinho. Beleza? Agora aqui, eu gosto de que você use a aliança. Quando eu não tenho, quando eu tô com ela desenvolvida, eu geralmente uso, eu gosto de usar a aliança. Você nem coloca o quê? Tranquilo por enquanto, pessoas? Então percebam que eu vou usar a preposição. Eu posso deixar de usar a conjunção integrante quando ela está no infinitivo, quando ela está reduzida de infinitivo. Eu gosto de comer bolo de chocolate. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, reduzida de infinitivo. E a gente usa isso o tempo inteiro. Beleza, pessoas? Lembrem-se, sobretudo, que a gente não precisa de orações gigantescas. Por exemplo, se eu coloco viajar é bom, é uma oração subordinada aí, galera? Vou colocar isso no quadro. Pensa. Pensa, galerinha. Quantos verbos eu tenho? Viajar é bom. Quantos verbos eu tenho? Se eu tenho 2, eu tenho período composto. O que é bom? Viajar. Então, minha oração principal, minha oração subordinada. O que é bom? Então, é uma oração subordinada substantiva. Isso é bom. Viu que encaixou isso? Agora, ela está em função de quê? Sujeito. Então, ela é oração subordinada substantiva subjetiva. Ela está desenvolvida com conjunção integrante? Não. O verbo dela está em quê? No infinitivo. Então, ela é reduzida de infinitivo. Então, eu tenho um período composto subordinado nessa pequena frase? Tem. Beleza, pessoas? Anotem isso. Porque às vezes vocês erram falando, não, todo período composto tem que ser gigantesco. Não necessariamente. Comer é bom, treinar é bom, viajar é bom, beber é bom, amar é bom. Tá vendo que dá para encaixar um monte e ser idêntico? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, objetiva, reduzida de infinitivo? Encaixou. É bom que você ame, é bom que você viaje, é bom que você beba, é bom que você se divirta. Mesma coisa, só que ela vai estar desenvolvida. Beleza, pessoas? Cara, eu acho que eu bebi umas 5 garrafas dessa hoje. E ela é de quase 1 litro, é 950. Não, virei um caminhão-pipa, né, gente? Só pode. Mas tá muito seco, velho. Anotaram? Olha lá para minha objetiva indireta, galera. Qual é o verbo aqui da minha oração principal? Gosto. Quem gosta, gosta de algo. Então, o meu objeto indireto precisa vir com essa preposição. Esse necessita, gente, é verbo ou é substantivo? Verbo. Qual é o substantivo de necessitar? Necessidade. Então, muito cuidado com isso, tá? Quando for substantivo, a gente tem uma outra classificação. Aqui é verbo. Quem necessita, necessita de algo. Ele necessita de que eu use a aliança. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Pessoas, a predicativa remete a qual tipo de função sintática? É predicado ou predicativo? Anotem.
Predicativa vai remeter ao predicativo do sujeito. Vai ser essa a função sintática. Para eu ter predicativo do sujeito, eu preciso de quê? De sujeito, mas também de verbo de ligação. Então, a oração principal vai ter sujeito e verbo de ligação. E o predicativo é que vai vir oracional. Olha a estrutura que eu tenho aqui. O fato é que você sempre esquece a aliança. Isso daqui está caracterizando fato. Tem o meu sujeito, tem o meu verbo de ligação. Prof, eu posso ter sujeito oculto nessa história? Pode, sem nenhum problema. Beleza? Sem nenhum problema. Agora, eu preciso de verbo de ligação na oração principal. Preciso. Se eu não tiver verbo de ligação, não vai ter predicativa. Então, sujeito, verbo de ligação e o predicativo é que vai vir oracional, remetendo a esse sujeito. Beleza, pessoas? O que é para fazer com essa parte aqui, gente? É isso. Não é aula contemplativa. É aula assertiva. É pensado da mesma forma no período simples. Para eu ter um predicativo do sujeito no período simples, a primeira estrutura é sujeito, verbo de ligação, predicativo. Ah, mas eu posso ter predicativo do sujeito com verbo de ação. Sim, o predicado verbo nominal. Mas aqui é somente com verbo de ligação. Então, a gente tem na oração principal sujeito e verbo de ligação. E aí a subordinada vem como predicativo do sujeito. Posso, pessoas? Vamos para as próximas? Galera, só tirando uma dúvida. A objetiva indireta complementa o quê? A objetiva indireta complementa o quê? Mas que tipo de verbo? Verbo transitivo indireto lá na oração principal. Concentra, galera. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu também vou ter a completiva nominal. E a completiva nominal vai complementar não um verbo, mas um nome. E que tipo de nome é esse? Ou é um substantivo abstrato, ou é um adjetivo, ou é um advérbio. Nunca com ideia de posse. Jamais com ideia de posse. Ideia de posse é típica do adjunto adnominal. Sem ideia de posse, vai vir preposicionado e precisa aparecer na frase. Sem isso, a frase fica sem sentido. Por exemplo, usei a mesma base do necessitar, só que aqui eu coloquei o substantivo. Tenho necessidade. Quem é que tem necessidade? Eu, sujeito oculto. Quem tem algo ou alguém, verbo transitivo direto. O que eu tenho? Necessidade. Mas se eu paro a frase aqui, tenho necessidade, tem sentido pleno? Não. A palavra necessidade me pede complemento.
Não é o verbo. O verbo já ganhou o complemento dele, que é necessidade. Ok? Necessidade de quê? Palavra necessidade é substantivo, adjetivo ou advérbio? É abstrato? Sim. Veio preposicionado? Necessidade de quê? Sim, veio. É necessário na frase para a frase ter sentido? Sim. Então, o que vai vir aqui é complemento nominal. Tenho necessidade disso. Usei o disso, não é? Então, oração substantiva. Complementando a palavra necessidade. Então, ela vai ser uma completiva nominal. É um complemento para o nome. Que nome é esse? Necessidade. Eu tenho necessidade de que você não esqueça a aliança. Então, isso daqui tudo vai ser complemento nominal de qual palavrinha? Necessidade. Prof, vai ser sempre com preposição? Vai. E pode aparecer em qualquer lugar da frase? Pode. Aqui eu coloquei complementando o núcleo do objeto direto. Aqui eu estou complementando o núcleo do sujeito, mas ela não é uma subjetiva. O núcleo do sujeito é simples. É totalmente simples. O que causou o problema? O medo de que você esqueça a aliança. Qual é o núcleo desse sujeito? Medo. Mas se eu falo, o medo causou problema. Medo de quê? Medo é substantivo abstrato. Me pede preposição com complemento obrigatório. Então, esse de que você esqueça a aliança é uma oração subordinada, substantiva ou completiva nominal para a palavra medo, que nessa oração principal é núcleo do sujeito. Beleza, pessoas? Prof, eu posso ter, então, completiva nominal em qualquer lugar que tenha um substantivo que exija complemento? Sim. Pode ser o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto indireto, o núcleo do que for. Eu posso ter uma completiva nominal, desde que a palavra exija complemento preposicionado, sem ideia de posse e mais do que necessário dentro do texto para ter sentido. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Posso seguir? Perfeito. Tomem cuidado porque o complemento nominal ele também trabalha com advérbio e adjetivo. Por exemplo, favorável. Favorável é adjetivo. A gente tem a mania de falar assim, ele foi favorável. Mas é favorável a quê? Favorável a que você viajasse com seus pais. Completiva nominal. Ele agiu favoravelmente. Favoravelmente a quê? A que você fosse absolvido do caso. Completiva nominal de um advérbio. Beleza, pessoas? Então, muita atenção. Esse favorável cai demais em prova e as pessoas acham que não, é porque eu só estou confirmando. Mas confirmando em qual sentido? Você é favorável a quê? A pena de morte. Você é favorável a que o Estado brasileiro tenha pena de morte. Completiva nominal. É favorável a isso. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Dúvidas por enquanto? Posso seguir? Qual é a última que tá ali, galera? E é a única que tem o quê? Pontuação. Posso trocar aqueles 2 pontos por vírgula? Posso, ok? Mas acontece com frequência? Não. E aí eu quero que vocês guardem uma coisa. Dado e algo aqui são palavras com muito valor semântico? Se eu vir e falar, desejo algo, tem um sentido pleno, lindo e maravilhoso, eu sei o que é o desejo? Não. Então, o dado e o algo são palavras mais genéricas. Por que eu estou batendo nessa tecla? Para vocês não confundirem em hipótese alguma com a adjetiva. Porque eu tenho aqui desejo, quem deseja, deseja o quê? Algo. Tem o objeto ali, tem o sujeito, a frase está toda completa. Mas o objeto ali é uma palavra muito genérica. E o aposto vai especificar essa palavra genérica. Então, isso daqui não vai ser em hipótese alguma pronome relativo. Vai ser conjunção integrante. Desejo algo, isso. Trouxe a ideia do isso para essa frase. Para que vocês não confundam em hipótese alguma com
pronome relativo. A garrafa a qual tem água, não dá para encaixar um a qual aqui não. Desejo algo, o qual não esqueça a aliança novamente. Não encaixou. Então ela não vai ser adjetiva. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Mesma coisa aqui. Antecipou o dado, o qual você esquecerá a aliança. Não encaixou. Ah, eu achei bonito, prof, achei que encaixou. Não é bonito. E tá fora do padrão. Porque dado aqui tá genérico. E eu faço o quê? Uso um aposto para especificar essa expressão dado. Nas adjetivas eu não tenho expressões genéricas. A garrafa a qual? Garrafa não é genérica. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Dúvidas por enquanto? Posso seguir? Fechamos a parte de substantivas. Vamos para a nossa lista. Vocês todos receberam agora, né? Então, vamos para elas? Deixa eu só sair disso daqui tudo, que eu não vou precisar. Quem precisar ir ao banheiro rapidinho, beber uma água, vai lá rapidão, que aí a gente começa a lista. Fui. Deixa eu voltar para minha lista daqui. Podemos? Galera, vamos por partes. Primeira questão. O governo anunciou, prof, de onde que vieram essas questões? De nenhuma prova aplicada. São questões bem gramatiqueiras mesmo, só para a gente ir testando. Beleza? O governo anunciou medidas para combater a inflação, mas a população ainda aguarda resultados concretos. Percebam quantas orações eu tenho dentro desse período. Anunciou, combater, aguarda. Eu tenho 3 orações. E eu tenho subordinação e coordenação aí. Beleza? A questão está me pedindo somente a expressão para combater a inflação. Volta lá. Anunciou medidas isso. Encaixou? Disso, nisso? Não. Anunciou medidas a qual para combater ou a qual combater inflação? Não. Então ela vai ser adjetiva? Não. Ela vai ser substantiva? Não. Ela é uma adverbial. Precisei sofrer? Não. Vamos agora para as questões. Eu tenho aqui coordenada adverbial. Existe essa categoria? Não. Então já descarta que é o item bizarro. Não existe coordenada adverbial. O item B é substantivo. A gente já viu que não rola, porque ela não encaixa isso, nem disso, nem nisso. Corta também. Já tem um adverbial aí. No item E, adjetivo. Encaixou a qual ou o qual? Não. Gabarito da questão? C. Precisei ficar pensando muito? Agora a gente vai olhar a funcionalidade dela. Ela é de fato uma oração subordinada adverbial final? Sim, ela traz a ideia de finalidade. Agora, ela tá com pronome, ela tá com conjunção ou só com preposição? O para é conjunção ou só preposição? O para é preposição, tá, galera?
Olha o verbo dela, combater. Tá flexionado? Amados, pelo amor de Deus, quais são as 3 formas verbais? Nominais, verbais. Infinitivo, gerúndio e particípio. São formas nominais. Não possuem uma flexão de tempo e modo, ok? Esse verbo combater tá em uma dessas 3? Então ele não tá flexionado. Então ele tá reduzido de infinitivo. Então completa aí. Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Gente, para estar flexionado eu tenho que ter pessoa e número. Eu combati, nós combatemos, vós combateis. Tem que estar flexionado. Se tiver em uma das formas, terminados em ar, or ou ir, é infinitivo. Ando, endo, indo é gerúndio. Ado e ido é particípio. Então, amado, partido, particípio. Fervendo, amando, fazendo, partindo, gerúndio. Amar, por, fazer, ir, infinitivo. Então, isso tem que estar categórico também na cabeça de vocês. Gabarito da questão, letra C. Posso desenvolver essa frase? Posso. Para que se combata a inflação. Aí eu desenvolvi, ela já não vai ser reduzida de infinitivo. Beleza, pessoal? Aí sim ela vai ter conjunção integrante. Professor, estão pedindo a lista o pessoal do... Eu já pedi pro Thiago. Não sou eu que libero, gente. Pessoal, questão 2. Galera, concentra aí. Acredito que a leitura seja uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Qual é a função sintática de que a leitura seja uma ferramenta poderosa? De qual verbo? Exato. Então, gabarito da questão? B de bola. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Por que não é subjetiva, não é sujeito? Sujeito é oculto, né? Eu acredito. Beleza? Questão 3. O livro, vírgula, que foi escrito por um autor desconhecido, vírgula, tornou-se um best-seller instantâneo. Qual é a função sintática de que foi escrito por um autor desconhecido? Esse que, galera, retoma qual palavra dentro do texto? Livro. Então, esse que é um pronome relativo. Dá para eu trocar por o qual? O livro, o qual foi escrito por um autor desconhecido? Dá. Então, ela é um adjetivo. Essa frase veio entre vírgulas ou sem vírgula? Entre vírgulas. Então, ela vai ser explicativa. Só para a gente piorar um pouquinho, qual é a função sintática do pronome relativo que dentro da oração que foi escrito por um autor desconhecido? Sujeito. Sujeito de qual verbo? Foi escrito. Livro é sujeito de tornou-se. O que é sujeito de foi escrito. Lembre-se que o pronome relativo ele retoma algo que foi dito anteriormente e ele rouba a função sintática dessa palavra. Desmembra a frase. O livro tornou-se um best-seller instantâneo. O livro foi escrito por um autor desconhecido. Agora, qual foi a palavra que foi substituída e não foi escrito por um autor desconhecido? Livro. Por qual palavra? Que. E esse que vai roubar a função sintática de sujeito aí. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Vai cair análise sintática de pronome relativo na prova de vocês? Vai, sempre cai. Então fique esperto, bem esperto. Galera, vamos lá. No texto a seguir, identifique a oração coordenada. Já me deixou claro que é coordenada. Qual é a diferença de uma coordenada para uma subordinada? Independência semântica e sintática que as orações coordenadas têm. Eu posso colocar, ela foi ao cinema, tem sentido completo. Chegou tarde demais para a sessão, tem sentido completo.
Junto às duas, elas constroem um enunciado. Beleza, pessoas? Ela foi ao cinema, mas chegou tarde para a sessão. Qual é a classificação da oração aí coordenada? Sindética adversativa. Se ela tem conjunção, ela vai ser sindética. E aí ela vai ter classificação aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Beleza? Essa tem, que é um mas. Deixa eu trocar essa frase. Embora ela tenha ido ao cinema, chegou tarde demais para a sessão. Vai ainda ser coordenada? Não, ela vai ser subordinada adverbial. Beleza? E a subordinada adverbial concessiva traz a ideia de contradição também. Só que as orações são dependentes. Embora eu tenha estudado muito, não consegui alcançar o cargo que eu gostaria. É oposição, mas só que não dá para eu poder colocar, embora tenha estudado muito. E acabou. Está dependendo de alguma outra informação. Aí ela vai ser adverbial concessiva e não coordenada adversativa. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Posso seguir? Questão 5. Falando no embora, olha o embora aí. Aqui eu subentendi o verbo, tá? Mas pensa assim, a viagem, embora seja cansativa, proporcionou experiências inesquecíveis. Dá para eu ter as duas informações separadas sem prejuízo? Não, o embora seja cansativa precisa de uma oração principal, não é? Então ela vai ser subordinada, ela não vai ser coordenada. Aí para pensar. Dá para eu colocar aí, nessa brincadeirinha, a viagem, a qual, embora cansativa, não, então ela não é adjetiva. A viagem, isso proporcionou experiências inesquecíveis? Também não. Ai, prof, eu falo assim, toma cuidado, que você está construindo uma frase equivocada. Então esse embora tá dependente, não encaixa em nenhum dos nossos dois bizus, ela vai ser adverbial. Qual adverbial que aparece aí? Concessiva, que é a ideia de oposição. Beleza? Questão 6. Não sei se ele virá à reunião. Qual é a oração substantiva que eu tenho aí, galera? Qual é a oração subordinada aí, galera? Não perguntei isso. Qual é a oração subordinada que eu tenho aí? Qual é a oração? Identifica na frase. Não sei se ele virá à reunião. Onde que está a minha oração aí? Se ele virá à reunião. Qual é a função sintática dela para a oração principal, que é não sei? Amado, olha o que ela está completando. É verbo ou nome? Para ser predicativo eu tenho que ter verbo de ligação. O verbo saber é verbo de ligação? Tá vendo que vocês estão chutando? Gente, cadê a oração principal? Não sei. Quem é que não sabe? Eu, sujeito oculto. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Tá vendo que vocês estão indo pro chute? Galera, isso é atenção. Por isso que eu falei, cadê a oração subordinada? Cadê a oração principal? Para pensar nos detalhes. Olha no caderno. Pega essa frase e olha com cuidado. Se eu tenho dois verbos, eu tenho que achar os sujeitos. Não sei isso.
encaixou a porcaria do isso, não foi? Olha a oração subordinada substantiva no final. Simples assim. Olha o macete, olha o bizu, repete isso. O que eu não sei? Quem é que não sabe? Eu. Sujeito oculto. Quem sabe, sabe algo ou sabe de algo. Pode acontecer isso. Verbo transitivo direto. Não sei isso. O que eu não sei aqui, galerinha? Se ele virá tananã. Qual é a função sintática disso? Objeto direto. Esse objeto direto veio com verbo? Veio. Então, ele é um objeto direto oracional. Como que isso pode aparecer, o nome disso pode aparecer na prova de vocês? Oração subordinada. Prof, mas é porque começou com si. Um dos slides que eu pedi para vocês copiarem foi qual? O de como que essas orações podem começar. O que e o se são conjunções integrantes muito recorrentes nas orações substantivas. Galera, olha com atenção. Olha com atenção, olhando realmente assim. Sei, quem sabe? Eu. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo, não sabe isso. Isso aqui tudo está funcionando como complemento verbal desse verbinho aqui, que é transitivo direto. Então, função de objeto direto. Então, é redundante, mas é fazer isso 1000 vezes. Fazer isso 1000 vezes. Façam a questão 7 aí rapidinho. Eu não coloquei o gabarito na lista. Começa com bizu. Quais são os verbos que se tem aí na frase, no período? Quem caminhou? Quem caminha, caminha, não é? Eu não preciso falar onde, com quem, nem nada. Qual a função sintática de pela praia? Gente, para com essa história de complemento, gente. Isso daí é coisa de açaí, que a gente pergunta quantos complementos a gente quer. Nem tudo é complemento. Gente, pela praia é lugar, não é? Adjunto adverbial de lugar. Simples. E só complemento você está escorregando, porque eu tenho complemento verbal, que é objeto, e complemento nominal, que vai complementar nome. Então, só complemento está querendo sair pela tangente e vai dar ruim. Preciso de alguma coisa aí nessa frase? Não. Agora, então, se eu não preciso de nada nessa frase, o que vai vir ali é que está vindo como uma oração subordinada ou coordenada, ok? Enquanto o sol se punha no horizonte, dá para ter o sentido completo sozinha? Não. Então, ela é uma subordinada. Já corta as coordenadas que aparecem nos itens. Enquanto o sol se punha no horizonte, o que, minha filha? O que aconteceu enquanto o sol se punha? Quem se põe no horizonte? O sol. Sujeito do verbo por aí. Pergunto, ela caminhou pela praia, isso, nisso ou disso, encaixou? Não, então ela não é substantiva. Corta a substantiva. Ela caminhou pela praia, a qual o sol se punha no horizonte. Enquanto o sol se punha no horizonte. Encaixou? Não. Então ela é
Adverbial. Paulo, presta atenção. Vou colocar qual, o qual, enquanto? Não vai rolar, filho. O sol, o qual, vai estar lá para o outro lado. A gente tem que colocar na divisão entre as duas orações. E não construir outra dentro. Ok? Então, ela também não é adjetiva. Qual que sobrou? Adverbial o quê? Temporal. Enquanto o sol se punha, ela caminhava pela praia. Quando o sol se punha, ela caminhava pela praia. Temporal. Galera, vai no bizu, velho. Não tem Chico Xavier nessas questões, não. Vocês ficam esperando assim, a questão brilhar, o item brilhar e falar, é esse. Não vai, vai no bizu. Olha a estrutura. Questão 8. O livro que estava sobre a mesa, o livro, o qual estava sobre a mesa, consigo substituir? Então, que tipo de oração eu tenho? Adjetiva. Essa oração está com vírgula ou sem vírgula? Com vírgula. Qual é a classificação dela? Explicativa. Qual é a função sintática desse pronome relativo que na oração subordinada adjetiva explicativa? Sujeito. Quantos segundos nós gastamos nessa questão? Sacaram? É o que vocês precisam? Olha a próxima frase. O carro era velho, mas ainda funcionava bem. Qual a função sintática do ainda funcionava bem? O carro era velho tem sentido completo? Funcionava bem tem sentido completo? Tem, gente. Ele funcionava bem. Funcionava bem. Sujeito oculto. Por que vocês acham que não tem sentido completo? O que é o vago quando a gente pega? Mas funcionava bem. Quem funcionava? É uma pessoa que está aí? Que funcionava? Olha a construção da frase toda, gente. O carro era velho. Funcionava bem. Quem está funcionando? Carro. Então eu tenho um sujeito oculto que está retomando algo anterior. Percebam essas marcações. Ele funcionava bem, o carro funcionava bem. Eu só subentendi para não ter repetição vocabular. A gente faz isso o tempo todo. João chegou atrasado. Ficou no fundo da sala. Quem ficou no fundo da sala, gente? A minha garrafa? Não, olha o enunciado inteiro. Foi o João. Beleza, pessoas? Então percebam isso. Vocês estão muito mais inseguros do que analisando a frase com cautela. E olha a conjunção que tá, conjunção mas. É uma conjunção adverbial, gente? Abre meu material aí de coordenadas. Onde que aparece a conjunção mas? Nas coordenadas adversativas. Conjunção mas é categórica para as coordenadas adversativas, ela sozinha, mas também ela vai ser aditiva. Galera, essas paradas eu montei para vocês em formato de mapa mental para vocês tatuarem. E sim, anotem as coisas em aula. Isso vocês têm que ter claro na cabeça de vocês. Eu posso de uma coordenada adversativa transformar em uma adverbial concessiva? Posso. Embora o carro funcione bem, vírgula, ele estava velho. Construí uma adverbial concessiva, porque eu troquei a conjunção e alterei a estrutura da frase. Então percebam que dá para poder brincar com essas orações. Aí sim, embora o carro funcionasse bem, tá, embora o carro funcionasse bem, o que aconteceu? Ele estava velho.
Então perceba que uma das orações depende. Essa outra, do jeito que estava, o carro era velho, mas funcionava bem. Elas não têm dependência sintática entre elas. No embora eu tenho dependência sintática. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Lembra que eu falo que gramática é igual beijar na boca? Tem que praticar. Quando eu montei essa lista, eu pensei em trazer prova de concurso. Mas muitos de vocês já fizeram um monte de questões de concurso. E aí vocês ficam, já fiz, não preciso. Vocês estão apanhando em questão de quinta série. Eu montei essa lista assim, tipo, questão de quinta série, sexto ano. Sexto não, sétimo ano. Que não tem nada contextualizado lá no textão, não sei o quê. Mas é estilo fundamental. Por quê? Porque vocês já fizeram 542 questões de concurso, vocês já têm decorado as questões de concurso, mas não analisado as questões. Olha a diferença. E eu coloquei frases curtas. Quer ver? Olha essa próxima questão. Ele se lembra de quando éramos crianças. Por que não é uma temporal? Que tem um quando aí? Foi no bizu. Ele se lembra disso. Então, ela vai ser substantiva. Apareceu com preposição, não é? Se ela apareceu com preposição e é substantiva, ou é completiva nominal ou é objetiva indireta. Ela está complementando verbo ou complementando nome? Verbo lembrar. Então, ela é objetiva indireta. Então, peguem as estruturas. Se é objetiva indireta, tem que ser transitivo e indireto. Se é completiva nominal, tem que ser um nome. Substantivo abstrato, advérbio ou adjetivo, vindo com preposição. Se é predicativa, tem de ter na oração principal o quê? Verbo de ligação. Quais eram os verbos de ligação, gente? Café, SPP, TV. Coloquei isso umas 3 vezes no quadro para vocês. Quais são esses verbos? Café, SPP, TV. Que conhecer, menino? Conhecer tem muita ação. Continuar. Andar, ficar, estar, ser, permanecer. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, tornar e virar. Levantou de manhã, está escovando os dentes, fala café, SPP, TV. Quais são? Vai um de cada vez. Esses são verbos de ligação. E para eles serem de ligação, tem que ter característica do lado para o sujeito. Se eu falar andei rápido, não é característica de eu ser rápida, e sim o modo que eu ando. E aí adjunto adverbial, verbo intransitivo. Agora, andei adoentado. Adoentado é característica. Aí sim, verbo de ligação. Beleza, pessoas? 11. Amo essa questão 11, gente. Eu coloquei 2 questões mais difíceis. Essa é uma delas. Qual é a função sintática da expressão que vocês tenham gostado da festa? Espera-se isso. Isso se espera. Então, ela está na função de quê? Sujeito. Então, ela é subjetiva, uma substantiva subjetiva. Eu peguei essa relação, né? Que sempre quando é subjetiva nunca tem sujeito na oração principal. Exatamente. E aí um ponto importante. Aqui a gente ainda tem uma estrutura de voz passiva, né? Que é muito comum da gente colocar isso em redação. Nota-se que a sociedade brasileira está cada vez mais desigual. Vocês estão construindo orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Nota-se isso. Isso é notado. Então, todas são subjetivas aí. Nota-se isso. Percebe-se isso. São todas subjetivas. Professora, na 12 ela não tem o trecho, não tem a frase. Tem embaixo. Não, só tem o trecho que é embora complexo. O resto Não apareceu?
O projeto, embora seja complexo, foi concluído a tempo. Anota então. O projeto, embora seja complexo, foi concluído a tempo. Adverbial concessiva. O embora pode ser trocado por qual locução conjuntiva? Mesmo que seja complexo, ou apesar de ser complexo, dá para trocar o embora por isso. O projeto, apesar de ser complexo, foi concluído a tempo. O projeto, mesmo que seja complexo, foi concluído a tempo. Vai continuar sendo concessiva. Beleza, pessoas? Questão 13. Isso pega muito, né? Porque o cara pode pensar que é adversativa por conta dessa ideia de contrariedade. Por isso que eu estou batendo na tecla com vocês. Para ser a adversativa e a concessiva tem ideias de contrariedade. Só que a adversativa, as frases se resolvem sozinhas. Facinho, facinho. Elas vão ter sujeito, predicado, tudo certinho. Agora, a adverbial concessiva, não. A que vier com a conjunção, ela depende. Não dá para eu falar, ai, apesar de eu estar cansada... Apesar de eu estar cansada, quero ir pro rolê. Então, perceba, ideias opostas. Tô cansada era para descansar, mas eu quero ir pro rolê. Oposição. E aí não dá para eu deixar só um apesar de eu estar cansada. Não rola. Ela precisa da oração principal. Aí ela é subordinada. Beleza, pessoas? Questão 13. Ele não percebeu que a situação era grave. Quem não percebeu alguma coisa? Ele. Quem percebe, percebe? Algo ou alguém. O que ele não percebeu? Isso. Que a situação era grave. Então, eu tenho oração substantiva aí, não é? Então, já tira essa adverbial, já tira essa adjetiva, já tira essa sindética adversativa. Coordenada sindética. Sobrou qual? Substantivo objetiva direta. Quem percebe, percebe algo ou alguém. Transitivo direto. Quantos segundos? Pessoal, antes de ir para análise da 14, por que eu tenho vírgula antes da conjunção e em o trem partiu e a estação ficou vazia? Eu só tinha ouvido falar sobre isso uma vez, que era quando ele tinha sentido de mares, de contradição. Você então não prestou atenção na minha aula de coordenadas que foi semana passada? A semana passada não estava. Ah, não está. Não. Não estava. Não, não foi ontem. Não estava. Pessoas, o trem partiu. Quem partiu? O trem. Sujeito de partiu. O que ficou vazia? A estação. Então, eu posso ter vírgula antes do e se eu tiver sujeitos diferentes nas orações coordenadas aditivas. Posso ter vírgula antes do e se o e tiver sentido adversativo também. Por exemplo, comi e continuo com fome. É o mesmo sujeito, só que ele tem ideia de adversidade. Aí, vírgula obrigatória. Nesse caso, não tem adversidade. É só adição mesmo. Mas os meus sujeitos dos verbos são diferentes. Aí eu tenho uma vírgula facultativa. Ok? O sujeito de partiu é trem, o sujeito de ficou é estação. Aí eu posso ter essa vírgula antes do e. E aqui eu tenho a oração coordenada sindética aditiva. B de bola. Ok, pessoas? Como é que é obrigatório, professor? Quando ele tiver valor adversativo. Comi e continuo com fome. Se eu comi, eu parto do pressuposto que eu não vou ter fome, né? Então eu estou com ideias opostas. Mas eu não usei o mas. Poderia usar o mas? Comi, mas continuo com fome. Poderia. Então esse e está com função de mas, de adversidade. Aí a vírgula é obrigatória. Sindética aqui, professor, é por quê? Oi? O assindética está errado. Por Sindética. sindética aditiva. O sindética é porque ela tem conjunção.
Se ela não tem conjunção, ela é assindética. Pessoas, de novo as frases adjetivas aí. Qual a função sintática do pronome relativo em que está sobre a mesa? O livro que está sobre a mesa é muito interessante. Sujeito. Lembrem-se que pronome relativo é sempre elemento anafórico. Ele sempre retoma algo que foi dito anteriormente. É isso que nós chamamos de anafórico. Beleza, pessoas? Questão 16. O aluno que tirou nota máxima receberá um prêmio. Esse pronome relativo se refere a quê? Ao aluno. Então, esse pronome relativo é elemento anafórico de o aluno. Beleza, pessoas? Prof, pode cair uma questão assim? Pode. Dentro do texto, então, mais ainda. Ok? Galera, na última aula eu falei do cujo e do cujo e cuja. Cujo e cuja jamais vem com artigo depois deles. Cuja a família, cujo o patrão, jamais. É cujo família, cujo patrão. E eu ainda falei qual seria a função sintática de cujo e cuja sempre. Não, pronome relativo sim, mas qual a função sintática desse pronome relativo, cujo e cuja, dentro das orações? Eles têm uma única função sintática. Adjunto adnominal. E eles sempre trazem uma ideia de posse. Galera, anota isso, que é para vocês nem gastarem tempo analisando. Esse tipo de coisa é para vocês gravarem mesmo. Cujo e cuja sempre vai aparecer com a ideia de posse, portanto, vão ser adjuntos adnominais. Tanto que fica assim, ó. O carro está funcionando perfeitamente. O motor do carro. E foi consertado. Então, do carro, ideia de posse. E esse cujo substitui a expressão do carro. Mesma coisa em uma outra frase que está lá na 19. Pula a 18 aí rapidinho. Que a 19 a gente tem cuja. A menina cuja mãe é médica está doente. Eu coloquei uma frase idêntica nesse cantinho aqui do quadro na última aula. A menina cujo pai é delegado chegou à delegacia. A menina chegou à delegacia, o pai da menina é delegado. Então, a menina está doente, a mãe da menina é médica. De novo, adjunto adnominal com ideia de posse. E eu usei cuja, por quê? Porque cuja mãe está se remetendo à mãe aí nessa história, trazendo mãe na história. Ok, pessoas? Galera, questão 18. Olha a questão 18 com cautela aí para mim. Vou dar 1 minuto para vocês. Eu vou até apagar o quadro, porque essa daí merece. Desmembra as frases para mim, por favor. Então, primeira frase que a gente tem aí, a oração principal é: a pessoa é minha amiga. E a segunda frase é qual? A quem confiei meu segredo. É a minha oração subordinada, ok? Vamos pegar essa frase e estruturar ela. Confiei meu segredo
A quem? A pessoa. Viram que eu só substituí? Vamos lá. Quem confiou? Sujeito o quê? Oculto. Quem confia, confia algo a alguém. O que eu confiei? Meu segredo. Isso daqui é o quê? Objeto direto. A quem? E esse A aqui é até craseado. Objeto indireto. Qual foi a palavra que substituiu a expressão a pessoa na oração subordinada? A quem? Prof, por que não tem crase aqui? Porque eu tenho pronome relativo aqui, eu não vou ter crase nessa história. Beleza? Então percebam que ele substituiu a palavra pessoa e roubou a função sintática dela. Qual é a função sintática desse a quem? Objeto indireto. Desmembra a frase quando ela der trabalho. Desmembra. Esse azulzinho é a nossa oração principal. Ai, mas ela vai ficar dividida? Vai, gente. A gente divide roupa, divide marido, divide tudo. Por que não vai dividir uma frase? Divide a frase. Deixa de ser egoísta. Você divide marido. Agressivo esse vídeo. Vinícius tá hoje o dia inteiro, não. Desde a Perturbando Paulo. desde a hora que ele chegou, dando esses papinhos pra ele, Paulo. Ele vai dar umas pegas, pô. Ih, Paulo! Não dou conta não, velho. Pessoal, vamos para 20? Porque a 19 a gente já fez junto com o cujo e depois o cuja. 20. O filme a que assistimos ontem era muito emocionante. Pessoas, dá para eu colocar ao qual assistimos ontem era emocionante? Qual é o sentido desse assistir aí, galera? Eu tô falando esse verbo desde o início. O filme a que assistimos. Qual é o sentido desse assistir? Então, ele é transitivo indireto. É assistir a alguma coisa. Se é no sentido de ver, tem que ser assim. O filme a que assistimos ontem era emocionante. Separa as frases. Primeiro filme era emocionante, oração principal. Assistimos ontem a esse filme. Minha oração subordinada. Então, como que fica essa frase? Assistimos ontem ao filme. Porque o sentido de ver é assistir a alguma coisa. Se eu coloco como transitivo direto, é no sentido de ajudar. Eu assisti o povo do Rio Grande do Sul. Eu ajudei o povo do Rio Grande do Sul. Ok? Então, aqui eu tenho verbo transitivo indireto. O que nós assistimos nesse sujeito oculto? Ao filme. Objeto indireto. Qual é a expressão que substitui ao filme aqui na frase? A que. Esse a que, então, vai ser meu objeto indireto. Ok, pessoas? Prof, posso substituir isso daqui por ao qual? Pode. Ao qual assistimos ontem. E aí eu vou ter oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui, oração subordinada adjetiva, também restritiva. Ok, pessoas? Ficou na dúvida? Desmembra a frase, analisa como período simples. Agora, fique atento com regência de verbos malucos como esses.
Pessoal, na última aula eu também falei uma coisa muito importante em relação ao onde. Quando a gente usa o onde como pronome relativo, ele vai ter qual função sintática? Pensa junto comigo. Onde designa o quê, galera? Lugar. Qual é a função sintática que sempre é de lugar? Adjunto adverbial. Então, eu usei o onde, precisa ser adjunto adverbial. Tanto que eu falei, gente, toma cuidado, porque o onde tem que se referir a lugares físicos, geográficos, espaciais. Então, a cidade onde nasci é Brasília. Brasília é cidade, é lugar. Então, beleza, o onde está certo. Agora, a psicanálise onde o Freud, foi até essa expressão que eu coloquei, a psicanálise onde o Freud se desenvolveu, psicanálise não é lugar, ninguém pega um bonde, ninguém pega um ônibus, ninguém pega Uber para ir para um lugar chamado psicanálise. Deveria, mas ninguém pega. Beleza, pessoas? Podia ter um lugar assim, tipo psicanálise. Vou para a psicanálise, mas não é lugar. Beleza, pessoas? Então, coloquei aqui, a casa onde moramos é antiga. Qual é o lugar que está marcado para ser onde aí? Casa. Casa é lugar físico, espacial, geográfico. Então, esse onde remete a quem? A casa. Porque moramos não é lugar. A casa é onde eu moro. E antiga não tem nada a ver com lugar. Beleza, pessoas? Se eu falar a pessoa antiga, ela não é um lugar, gente, ela é uma pessoa. Tranquilo? Embaixo, a rua por onde passamos. Rua é lugar, galera? É. Então, qual é a função sintática? Exato. Precisei gastar 10 minutos nessa questão? Não, não precisei. Por incrível que pareça, Paulo, isso acontece muito dentro do texto. O problema é que vocês ficam esperando a iluminação divina e não analisam as palavras. Todos esses bizus que eu estou falando já tem algumas semanas, poucos de vocês anotaram. Poucos. Então, isso sim é que me dá um start de saber como que vocês estão estudando. Por isso que eu falo que gramática não é contemplativa. A literatura ainda me permite uma contemplação. Eu vou olhar o texto pela contemplação dos sentimentos e tudo mais. Eu vou ter marcas linguísticas simples dentro do texto literário. Agora, a gramática não. Ela é porrada. Então, perceba, eu coloquei uma atrás da outra com onde. E aí sempre alguém para e fala, nossa, mas será que rua é lugar? Rua é um lugar que eu posso passar? Passa bonde, passa carro, passa bicicleta, eu ando, então é lugar. Perceba como que eu fui pegar essa metáfora. Casa é um lugar que eu posso chegar nela? Sim, posso ir de bicicleta, posso ir a pé, posso ir... Então pode, é lugar. Agora, psicanálise não é lugar. Sociologia não é lugar. Eu não pego um bonde para ir na sociologia. Eu não pego um avião para ir na sociologia. E é esse tipo de coisa que dentro de um texto, você vai perceber, você fala, peraí, aqui usou um onde então vai remeter a lugar. Qual é o lugar que está demonstrando na frase? Então perceba que é assim que funciona. É exatamente assim que funciona. E quando que a gente vai decorar tudo isso muito bem? Praticar. Igual o quê? Beijar na boca, gente. Igual a Link nem. E isso vocês lembram agora dos meus bizu, que eu fico 200 anos falando meus bizu, Café SPP TV o tempo inteiro, voltando em verbo de ligação. Vocês não estão lembrando não, né? Olha que coisa feia. Pessoas, foca aí na próxima. A mulher de quem falei é minha irmã. Quem está retomando esse de quem? Mulher. Função sintática dele. Não está na questão, prof, mas estou perguntando. É? É sujeito de qual verbo? Todo mundo foi comigo, todo mundo foi todo mundo com barra. Eu perguntei a função sintática de quem e não a função sintática de a mulher. A mulher vai ser sujeito do é minha irmã. Agora, do falei.
Falei, o sujeito é sujeito oculto. Direto com preposição é. Quem fala, fala de algo, de alguém. Então, esse de quem é objeto indireto. Aí eu falei dela. Olha a preposição aí no meio do caminho. Eles deixam também ficar, a mulher é minha irmã. Eu falei de quem? Da mulher. Exatamente. Exatamente. Aí objeto indireto. Galera, próximo. É o coletivo da manada, né? Foi todo mundo pro Val, junto comigo. Pessoas, vamos lá. De novo bato na tecla. Olha o tanto que eu tô colocando de preposição aí pra gente pensar, tá? O homem a quem devemos agradecer é o diretor. O pronome relativo a quem estabelece uma relação de sentido com quem? Retoma o quê, galera? Homem, ok? Agora, qual é a função sintática desse a quem? Objeto indireto. Você viu que você separou? Ó, o homem é o diretor. Devemos agradecer ao homem. Muito cuidado com o verbo agradecer. Se o objeto dele for coisa, agradecer o projeto, aí ele é transitivo direto. Agradecer o apoio é coisa, objeto direto. Agora, se for pessoa, ele vai ser transitivo indireto. Agradecer ao pai, agradecer à família, craseado. Posso ter os dois? Pode. Eu agradeço o apoio à minha família. Aí ele vai ser bitransitivo. Aqui, homem era pessoa. Então, agradecer a quem? Olha a preposição a aparecendo. Beleza, pessoas? Professora, mas esse a de a quem é a preposição, né? Então, se É a fosse preposição. o objeto seria... Quem? O quê? Objeto, quem devemos agradecer, né? Que devemos agradecer. Quem não, né? Ou o qual devemos agradecer. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia também, o pronome quem só vai aparecer se remeter pessoa. Porque garrafa não é quem, gente. Pessoa é quem. Garrafa é que. Ok? Ah, mas o que também pode ser pessoa, né? Pode, porque o que é arroz de festa. Ele vai para qualquer coisa. Agora o quem não, ele fala, não, você não. Quem? Beleza? 25. Perguntei se ele tinha compreendido o meu propósito. Pessoal, cadê a minha oração subordinada e substantiva? Se ele tinha compreendido o meu propósito. Perguntei isso. O que é o isso? Se ele tinha compreendido o meu propósito. Agora, quem perguntou? Eu. Quem pergunta, pergunta algo. O que eu perguntei? Se ele tinha compreendido o meu propósito. Qual é a função sintática disso? Objeto direto. Viu que melhoraram do início da lista para agora? É isso. Agora tem que fazer o quê? Também. Aham. Pessoas, olha a próxima frase. Era necessário que ela partisse. Cadê minha oração subordinada aí? Que ela partisse. Era necessário isso. Isso era necessário. Mudei de lugar, não foi? Qual vai ser essa função sintática? Sujeito. O que era necessário? Então, ela é uma subjetiva. Isso era. Era necessário isso, isso era necessário. Foi lá para a posição de sujeito bonitinho. Ok, pessoas? Questão 27. A gente tem discursiva aí. Explique as principais características entre orações subordinadas, adjetivas restritivas e explicativas, destacando suas diferenças fundamentais. Galera, sob o ponto de vista semântico, a restritiva vai limitar, especificar uma situação ao referente dela. Então, a garrafa que é rosa tem água. Se eu ponho isso restritiva, eu vou ter garrafa azul, preta, branca, mas somente a rosa
é que tem água. As outras podem ter o que quiser. Vodka, Natasha, tudo que a Maria quiser. Beleza? Suco. Agora, a rosa, eu estou restringindo que é a que tem água. Ok? Se eu ponho isso explicativa, a garrafa que é rosa, de forma explicativa, tem água. Significa que todas as garrafas são rosa e que, consequentemente, todas as garrafas têm água. E aí eu não vou ter ninguém sofrendo as lágrimas como a Natasha. Essa explicativa também é dividida por vírgula, não é? E aí o outro ponto é sobre o ponto de vista sintático. Todas as restritivas não são pontuadas, já as explicativas sim, elas possuem vírgula. Se elas estiverem no meio da oração principal, elas vão vir entre vírgulas. Se elas estiverem depois da oração principal, elas vão vir com a vírgula antes. Ok? Tranquilo por enquanto? E tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, gente. Tem explicações que são assim, bestas, sabe? A água para beber, a água está na garrafa. A água para beber, perdão. Eu quero beber água que é potável. Tá, se você quer beber a água, você parte do pressuposto que é a água potável. Então, ela é uma explicativa. A não ser que você esteja, sei lá, no Largados e Pelados, que tem potável, na selva, que tem potável e não potável, aí você põe isso como restritiva. Você fala, eu não vou beber essa água lamacenta, eu quero beber a que é potável. Aí ela vai ser restritiva, porque aí eu vou ter tanto a potável quanto a não potável. Ok, pessoas? Tranquilo por enquanto? Última discursiva. O carro que comprei é azul. Gente, tem cabimento eu colocar essa como explicativa? Não. Então, assim, eu não posso deduzir que todos os carros são azuis e que, assim, coincidentemente eu comprei um deles. Não. Então, eu vou colocar como restritiva, porque carros vão ter de várias cores. E o que eu comprei é que foi escolhido por mim como azul. Beleza, pessoas? Tranquilo por enquanto? Dúvidas? Foi porrada a aula de hoje, né? E porrada também para o pessoal de casa, para o pessoal de sala. Amados, a gente está entrando numa reta em gramática, que é uma reta que a gente vai puxando tudo que está do passado e trazendo para o presente. Então, eu vou ficar igual mulher buscando a toalha molhada que você deixou em cima da cama quando era o primeiro dia de casamento da gente. Por quê? Porque a gente está trabalhando com período composto que nada mais é, gente, do que a ampliação das funções sintáticas do período simples. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, tem tudo no período simples. Eles só vieram agora em formato oracional, porque eles se acharam grandões. Só. Então, prof, eu tenho que estudar bem um período simples para poder analisar bem um período composto? Sem sombra de dúvidas. Então, aquelas coisas que eu falo assim em sala, gente, isso é importante, anota mesmo. Por quê? Porque na hora que eu perguntar alguma coisa de alguma questão, você volta no seu caderno e isso vai assimilando, gente. Estudar é uma questão de hábito. Como escovar os dentes, como, beijar na boca, pronto. É uma questão de hábito. Se você deixa de beijar na boca, gente, você perde a vontade de beijar na boca. Gramática é muito isso. Então, quanto mais você treina, mais você assimila e você bate o olho numa questão que no meio do texto, Paulo, você olha e fala, olha o complemento nominal aqui, gente. Só para você ter uma ideia, eu dei aula sábado para um outro cursinho e a gente eu não estava nem dando aula de gramática, estava dando aula de literatura. Aí o professor de redação dando aula casada comigo. E eu falei, nossa, você construiu uma completiva nominal aí, né? Bonito, velho. Você pode colocar preposição assim. Por quê? Eu não estava analisando isso. Mas já está tão arraigado que você começa a ver nos lugares. Elas começam a aparecer para você. E o que faz isso, gente? Treino. Treino. Por isso que eu trouxe uma lista que era besta, do tipo estilo fundamental, que aí vocês ficam, nossa, mas isso não vai cair na prova.
Vai sim, tem questão que cai na prova desse jeito. E evitei de trazer de questão de prova porque vocês já decoraram das questões da prova. Aí vocês ficam, é isso, sem racionalizar. Eu quero que vocês racionalizem. Eu quero que vocês racionalizem. Que vocês usem os bizus. Isso, disso, nisso. Substantiva. Não encaixou nem isso, disso, disso, nem a qual e nem o qual. Então, a adverbial, porque que é subordinada. Ah, não, elas são independentes. Então, é coordenada. Vamos seguir o baile. E as próximas listas vão ter misturadas. Coordenadas com subordinadas no meio do mesmo período. Beleza, pessoas? E é o caos. Beleza? Beijo pra vocês. Juízo. Usem o juízo e treinem. Treinem. Treinem os dois, por sinal, porque ninguém precisa ficar infeliz, não. Você, em vez de pagar 10 porque você errou uma questão, sei lá, dá um beijinho na boca se você acertou. Ó. Beijo pra vocês, povo de casa. Tchauzinho.